Queridos irmãos, queridas irmãs, possa Jesus nos envolver em sua paz. Aos que estão aqui na Seja, aos que nos acompanham pela internet, aos benfeitores, enfim, a quem esta mensagem alcance. Aquela reunião mediúnica parecia ter algo especial para Belmiro Arruda. Ele era um pedreiro e a instituição da qual participava, como toda instituição espírita, não era reservada apenas para as pessoas ilustradas, para as pessoas diplomadas. Era um operário, um homem do povo, mas ele estava participando da instituição e, sobretudo, ele tinha a máxima atenção às observações dos mentores e de um mentor amigo, o mentor Salos, que normalmente se comunicava ao final das mensagens, das comunicações. E Belmiro Arruda entendia que muitas vezes aquele mentor amigo lhe advertia, ou advertia a todos, para desafios da semana. Então ele ficou atento, e naquele dia especialmente, Salos disse: prestem atenção na palavra. As pessoas desperdiçam o verbo, falam coisas inúteis, até coisas nocivas, falam, enfim, perdem tempo, jogam conversa fora, às vezes uma palavra que maltrata, uma palavra que leva à desesperança, uma palavra que fermenta a inquietação, a dor e a angústia. Fiquem atentos para o bom uso da língua. Em toda ocasião, falem do bem, estimulem, levem a paz pela palavra. E Belmiro registrou aquela observação. Os dias se passaram e quase na véspera de uma nova reunião mediúnica, Belmiro estava trabalhando numa obra, era pedreiro, e concluiu um determinado ambiente absolutamente completo. A pintura tinha sido feita, aí o engenheiro disse: precisamos fazer um teste. Isso aqui é um edifício, vamos entregar a obra, e eu gostaria muito de ter uma ideia da acústica, como ficou esse ambiente, este salão. Belmiro, você, diga qualquer coisa, grite, pode gritar, grite que eu quero saber como fica a acústica, ou como ficou a acústica desta sala. E Belmiro, naquele instante, lembrou-se imediatamente da observação do mentor Salos. Já que eu vou falar, já que eu vou gritar, o que é que eu devo dizer? Ele lembrou, disse, o mentor falou, sempre falar do bem. Então ele encheu os pulmões e gritou: confia em Jesus. E repetiu aí uma vez: confia em Jesus, ainda com mais força. O engenheiro disse: muito bem, a ambientação está perfeita, a acústica está ótima, mas quando eles iam se retirar, aparece um homem esbaforido, transtornado, disse: quem foi que gritou aqui? As pessoas ficaram atônitas. E agora? Incomodamos alguém. E o homem portava uma arma. Pronto, o incomodado agora, transtornado, vai cometer um crime. Quem foi que disse para confiar em Jesus aqui? O homem dizia lá, alterado. Aí o engenheiro olhou assim para Belmiro, disse: ele. Ah, foi o senhor que disse para confiar em Jesus? Foi. O homem se aproxima, todos ficam ali estáticos, e chega Belmiro e o abraça e começa a chorar. Mas o senhor estava inspirado, e jogou a arma ao chão. Porque eu estava com esta arma, o cano já estava no meu ouvido,
Eu sou um pai de 8 filhos, estou desempregado há meses, nesse terreno baldio, junto à construção. Eu disse, eu vou me matar porque eu vejo a minha família perecer. É uma vergonha. E na hora que eu estava no momento de acionar o gatilho, eu ouvi esse grito, confia em Jesus. Foi o Senhor? Foi, fui eu que disse, confia em Jesus. Pois então, era o que eu estava precisando ouvir, num gesto extremo de, será que Deus se esqueceu de mim? Quando eu ouvi, confia em Jesus. É o que eu preciso, eu vou continuar desempregado talvez, mas eu devo confiar em Jesus. E agradeceu ali, entre lágrimas, ao simples pedreiro inspirado, que soube usar aquele instante para resgatar alguém do suicídio. Mais do que isso, o engenheiro-chefe ficou tão sensibilizado com a cena, disse, não, desempregado o senhor não vai ficar. Eu nunca presenciei algo tão bonito. O senhor, a partir de amanhã, venha com a sua carteira de trabalho, o senhor vai ser integrado a esta obra. E assim, graças a essa atitude de Belmir Arruda, alguém sai do desespero. É uma dificuldade porque às vezes é um átimo, um milésimo de segundo para que alguém tome uma atitude deslocada. A impaciência, a desesperança empurra muitas vezes as pessoas para atitudes que vão complicar a sua existência ou, numa perspectiva espírita, as suas existências, as próximas vidas. O Espírito Valerium nos conta, no seu livro Bem-aventurado os Simples, que certa vez um homem estava com muita fome, perturbado, resmungava, falava mal de todos e da vida, porque sofria, passava dificuldades, enquanto outras pessoas viviam tão bem. Então aquele homem disse, será possível? Deus se esqueceu de mim? Eu estou aqui quase desmaiando de fome, não encontro nada, ninguém, alguma ajuda. Quando de repente ele tinha a sua atenção tomada para um pedaço de papel que rolava pelo chão. Ele parou, pegou aquele pedaço de papel, estava amarfanhado, desembaraçou e disse, olha, alguém esqueceu uma nota de R$100, era o que eu precisava, vou comprar de frutas, de comida, agora sim. Ele ficou feliz com aquela situação, mas à medida que ele desembrulhava aquela nota, ele percebeu que, por uma infelicidade, só havia metade da nota de R$100. Mas que coisa, ele voltou a resmungar. Está vendo? A vida faz essas pegadinhas, digamos assim. Eu já estava com a esperança, já estava admitindo que Deus estava me amparando, mas veja, é uma nova frustração. De que adianta apenas uma parte de uma cédula? E da mesma forma como ela estava amarfanhada, ele novamente amassou aquele pedaço de cédula e joga no rio que corria ao lado do caminho que ele transitava. E continuou resmungando, continuou falando mal da vida, de tudo e de todos. Quando ele avança 100 metros, eis que ele se depara com outro pedaço de papel. Ele para, se agora, o que poderá ser? Mas por curiosidade, ele encontra também um pedaço de papel amarfanhado. E ali ele começa a desembrulhar, era a outra parte da moeda, da cédula de R$100. Que louco eu fui, como eu fui impaciente. Questão de 100 metros, e a outra parte já estava correndo pelo rio, já estava perdida, não tinha a menor chance. Um rio com correnteza. Só, o que é impaciência? O que é inquietação? Por alguns segundos, perdi o dinheiro que tanto precisava. Parecem histórias da literatura espiritual que pouco ou nada tem a ver com as nossas existências. No entanto, o espírito mentor desta casa, Joana de Ângeles, tem escrito, na sequência dos anos, várias mensagens para o problema da impaciência e na perspectiva já do transtorno psicológico e psiquiátrico da ansiedade. Esta doença que vem avançando e cada vez mais parece sinalizar como um grande desafio de saúde mental
para o século 21. A ansiedade, a impaciência, a falta de paz íntima, a desarmonia, a inquietação, essa sensação de descompasso com o tempo. E Joana, na sua obra No Rumo da Felicidade, ela tem um capítulo 31 chamado Sem Ansiedade. O olhar de Joana de Ângeles, embora seja um espírito com muita competência, com muito conhecimento da psicologia transpessoal e das mais diversas escolas da psicologia, mas especialmente a transpessoal, ela vai nos dizer, ou vai nos apresentar uma angulação que é exatamente a marca do texto espírita, da fala espírita. Porque muitas vezes nós percebemos que no universo espírita há textos e há palestras que são universais, que podem sair de um seminário de psicologia sem as marcas espíritas. Mas Joana vai dizer que para o problema da ansiedade há algo a mais. Ela não repete a prática, por exemplo, dos psiquiatras que recomendam os ansiolíticos, descobertos nos anos 50, os diazepams, os aprazolams e outros tantos que são consumidos aí em grande escala porque a população avança aderindo à ansiedade. Não é papel de Joana, ela também não desconstrói, não deixa de recomendar que alguém vá ao psiquiatra, ao psicólogo por ansiedade. Ela nos ajuda a entender as causas espirituais da ansiedade. É isso que nos interessa. Que os psicólogos digam as causas emocionais, psicológicas da ansiedade, é justo. Que os psiquiatras falem da dinâmica própria do organismo, numa perspectiva fisiológica da ansiedade, faz sentido. Mas o que não faz sentido é a casa espírita repetir esses discursos e não acrescentar absolutamente nada. No entanto, Joana, ela vai ao fulcro do problema. Nós somos espíritos eternos e as doenças, na perspectiva da saúde mental, têm sua fonte, têm sua base, têm sua nascente no espírito. Não há, digamos assim, corpos doentes, há espíritos adoecidos, que somos todos nós com um grau menor ou maior. Então, para a perspectiva da ansiedade, Joana vai dizer, logo de saída, que a ansiedade é a falta de segurança nos desígnios divinos. E por essa falta de segurança nos desígnios divinos, Joana vai dizer que a pessoa ansiosa termina precipitando ocorrências que muitas vezes levam à infelicidade, como aconteceu com o homem que jogou fora a parte da cédula. E aí, onde entra o olhar espírita? Porque o psiquiatra de formação materialista, ele não vai falar sobre desígnios divinos, ele não vai falar sobre Deus. O psicólogo também não queira falar, mas nós não podemos deixar calar essa observação. Ou seja, quando Joana coloca que a falta de segurança nos desígnios divinos, ela vai repetir em outros textos sobre a ansiedade, a falta de tranquilidade, a falta de calma, a falta de paz, a desarmonia íntima, a mesma matriz. Ou seja, uma desconfiança ou uma falta de confiança em Deus, digamos assim. Joana quer dizer que muitas vezes nós podemos estar avançando no estado de ansiedade porque no fundo nós temos dificuldade de manejo com o nosso sentimento íntimo da existência de Deus e da sua onipotência. É isso que ela está dizendo. Porque quando nós abrimos o livro dos Espíritos, a primeira questão é: quem é Deus? Nas sequências 4, 5 e 6, fala da existência de Deus. E, sobretudo, na questão 6, nós temos a informação dos Espíritos que todos nós, independentemente da cultura, trazemos no imo da alma o sentimento, a certeza de que Deus existe. Essa questão ela é rebatida, ela é retomada na questão 650 do Livro dos Espíritos, porque lá a relação que toda criatura deva ter com Deus é tomada como uma lei, que é a lei de adoração. Então eu só posso adorar um ser se admitir que ele existe,
que ele exista. Por isso, Allan Kardec, com muita genialidade, ele coloca logo de saída, em O Livro dos Espíritos, as questões preliminares sobre a existência de Deus. Em este problema estando resolvido, aí vamos trabalhar a adoração. Como eu penso em Deus de forma interessante, de forma dinâmica, porque lá fala sobre a adoração exterior, lá vai falar sobre a prece, vai falar sobre o politeísmo, os rituais diversos, se eles são inócuos ou não. De modo que nós precisamos fazer um exercício que exige muita honestidade espiritual. Nós acreditamos em Deus, nós estamos convictos que Deus existe. Esse é um problema, porque se duvidarmos um instante, o edifício vai ruir. Eu não posso adorar de forma vazia um ser sequer que eu reconheço como superior, supremo, com tudo aquilo que Allan Kardec vai nos colocar de forma detalhada, não somente em O Livro dos Espíritos, mas também em a Gênese, quando ele vai falar dos atributos de Deus. Vai retomar uma análise dos atributos de Deus. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, ele vai sentenciar: fé inabalável é aquela que encara a razão em qualquer época da humanidade. É de tal beleza essa frase que ele coloca na folha de rosto, no frontispício de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós admitimos o seguinte: somos reencarnacionistas. Nós já tivemos várias existências, e nas diversas existências que experimentamos, nem sempre foi tranquila, foi pacífica nosso entendimento sobre Deus. Nós somos matriculados em diversas escolas de fé, muitas delas dogmáticas, que distorceram a ideia de Deus. Um Deus sanguinário, um Deus vingativo, um Senhor dos exércitos, A designação perfeita, como diz Joana de Ângeles, está lá exatamente na obra Filho de Deus, um livrinho de bolso de Joana, em que diz que João colocou claramente: Deus é amor, ou Deus como Pai, Abba. Então, esse é um exercício importante. Eu estou convicto que Deus existe? A resposta, sim. Como eu me relaciono com Deus? Como eu penso em Deus? Quando eu penso ou quando deixo de pensar em Deus? A qualidade da nossa relação com Deus é que vai efetivamente nos conduzir ou não para a ansiedade. Essa é uma análise espírita. Porque Joana vai dizer que a ansiedade é resultado da falta de segurança nos desígnios divinos. A pessoa confia e desconfia, ou desconfia mais do que confia. Então, essa situação de desconfiança é que cria o clima psíquico para a ansiedade se instalar e, de algum modo, escapar ao nosso controle. Porque a própria Joana admite que há uma ansiedade que não necessariamente ela é doentia. Às vezes estamos esperando uma notícia, um evento, passado o evento, passada a notícia, diminuímos o nível de cortisol, ficamos mais tranquilos, voltamos a ser aquele equilíbrio. Mas quando é um transtorno, quando a pessoa não para de antecipar o futuro, quando não para de pensar coisas, muitas vezes numa perspectiva pessimista, derrotista, aí sim, essa ansiedade, que é um transtorno, ela tem essa matriz espiritual. Se tem uma ansiedade nessa direção, implica dizer, se conscientemente começar a fazer um investimento para melhorar a minha compreensão de Deus, a minha relação com Ele, naturalmente eu avançarei para uma cura profunda dessa ansiedade. Porque o que acontece? Muitas vezes nós admiramos pessoas que têm uma fé robusta, mas Allan Kardec vai nos dizer lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, que a fé é uma conquista do Espírito. A fé não é uma graça que Deus teria dado para uma pessoa e dado mais a uma e menos a outra, não. Se alguém tem uma fé robusta, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, é porque aquilo é resultado de uma conquista na sequência de muitas existências. Por isso essas pessoas são admiráveis.
porque ela já tem, num grau muito avançado, aquilo que nós ainda estamos tentando consolidar. Então, é preciso que a gente possa entender esse sentimento íntimo da existência de Deus e entender que acontece aqui e acolá conosco momentos de dúvida, momentos de distanciamento, às vezes um ateísmo branco, não assumido. Quando lemos a obra Nas Voragens do Pecado, do espírito Charlie, pela médium Ivone Pereira, lá se apresenta um personagem, um capitão da fé, Luiz de Narbonne. É um homem que trabalha para o mais alto clero em Paris. E à medida que a gente diz, olha, ele está caracterizado como capitão da fé. É um homem que recebe missões do clero para tarefas de expansão da religião na época do século XVI na França. É uma pessoa de fé, aparentemente, porque esse mesmo personagem, Luiz de Narbonne, ele reencarna e a sua vida agora se apresenta como Henri de Nimier, nos Flandres ocidentais, ou no Flandre ocidental. Hoje é Bélgica, né? A parte da Bélgica que fala francês. E aquele mesmo capitão da fé, agora na condição de um cavaleiro simples, de um aldeão, ele é ateu. Diz, como é que pode? Que romance mal escrito. O mesmo espírito Charlie dizia no romance Nas Voragens do Pecado que aquele homem era um capitão da fé. Esse capitão da fé reencarnou e agora ele é ateu. E sobretudo quando ele recebe um grande golpe do abandono de Berthe, a sua esposa, ele desenvolve um ateísmo revoltante. Então, o que acontece? A ideia da existência de um ser supremo está em crise naquela nova personalidade do mesmo espírito que é Henri Nimier. Ele se suicida e só depois, praticamente 7 anos depois do seu suicídio, é que ele, já desencarnado, espírito, depois de muito sofrer, sendo socorrido por 2 padres amigos, ele percebe a excelência da fé e redescobre Deus e faz as pazes com Deus e admite mais uma vez a existência de Deus. Isso também é posto para nós no livro Nosso Lar. O espírito André Luiz, ele por 8 anos, ele fica lá naquelas zonas umbralinas, sofrendo, porque ele teve como médico uma formação materialista. Era um homem da mais alta sociedade no Rio de Janeiro. Então Deus era um assunto incômodo para ele. Desencarna, materialista e ateu, e fica ali se chafurdando naquela lama, até que depois de 8 anos, num gesto extremo de humildade, ele resolve se reconciliar com Deus e faz uma prece. Nesse momento que ele faz uma prece, o ministro Clarencio vem em seu socorro e o ampara e o resgata. Quando ele já está nos hospitais da colônia Nosso Lar, ele pergunta, mas por que, ministro Clarencio, o senhor não apareceu antes? Se eu vinha lhe monitorando, eu vinha lhe acompanhando, mas era preciso que você criasse um clima mental favorável ao socorro do alto. Naquele dia que você fez a prece e reconheceu a existência de Deus, foi o momento da nossa intervenção. E assim aconteceu. Então nós temos esses altos e baixos. Felizmente, nós fomos atraídos pela mensagem espírita que nos consola e de algum modo nos resolve o problema da existência de Deus. De modo que nós espíritas, ou toda pessoa que confia em Deus, que o reconhece como tal, efetivamente tem condições de se melhorar no campo da ansiedade. Porque implica dizer, o ansioso ele tem um problema conceitual, ele tem um descompasso com o tempo. O ansioso é o indivíduo que está sempre querendo antecipar eventos futuros. Ele fica desconfortável no tempo presente.
E o tempo completo não é domínio dos homens. Só Deus é onipotente, onipresente e assim vai. Portanto, Deus é o Senhor de todos os tempos. Tamanha é essa verdade que os gregos entenderam que o tempo é de um Deus, é Cronos. E Caetano Veloso, com a sua sensibilidade poética, fez uma oração ao tempo. És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 e assim vai Caetano, né? Caetano, inclusive, nesta música, ele fala da desencarnação e do encontro no mundo espiritual, que ele fala, quando sair do teu ciclo, nos encontraremos em outro ritmo. Para quem, né, faz uma leitura espírita, então, é esse Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, que é o tempo. Os gregos perceberam, não adianta negar que o tempo exista. Ele existe, ele é o Senhor das horas. E ai do infeliz e da infeliz que não souber respeitar o tempo, porque o tempo não vai naturalmente se desfazer, ou atrasar ou se adiantar, para dar atenção ao descompasso de qualquer um de nós. Então, é uma atitude inteligente, sábia, admitir que o tempo existe e que é um disciplinador das nossas vidas. Então, aí está. Mas nós não temos o domínio do futuro, nem precisaríamos. Por isso que Jesus nos colocava que não deveríamos nos inquietar pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Nós temos uma cota de dificuldades, de desafios, e isso é dividido no tempo. Não adianta, eu tenho muitas coisas para fazer, não vou fazer todas agora. Se colocarmos numa linguagem reencarnacionista, a cada dia basta o seu mal, a cada reencarnação basta as suas dificuldades. O Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, disse certa vez que nós costumamos nos endividar no atacado e pagar no varejo. Porque Deus é justo, mas Ele é misericordioso. Deus gosta de um cartão de crédito, digamos assim. Então nós compramos uma coisa muito cara, nós nos complicamos, digamos assim, cometemos um deslize grave, e ao invés de ficar todo aquele peso para fazer um reajustamento, né, como se coloca lá em O Livro dos Espíritos, em O Céu e o Inferno, um arrependimento, uma reparação, uma expiação, seria insuportável para nós. Então Deus dilui no tempo. A gente leva 20 reencarnações, 5 reencarnações, para poder fazer um realinhamento de um deslize, de uma queda lá atrás. Por isso a expressão de Emmanuel, costumamos nos endividar no atacado e pagar no varejo. Mas nós temos um carnê, o carnê das reencarnações. O problema do ansioso é que ele quer pagar todas as parcelas seguintes, as intercaladas, é um desespero. Diz, calma, tem energia no momento para pagar a duplicata desta reencarnação? Vamos pagar essa duplicata. Mas eu tenho outras duplicatas, mas terá outras reencarnações. Deus não está dizendo que o tempo vai acabar e que a pessoa vai ser impedida de gozar de novas reencarnações. O bom pagador, ele merece crédito na praça. É justo isso. Qualquer pessoa ligada à contabilidade vai entender essa dinâmica. Assim funciona a lógica dos homens. Então, Joana coloca o primeiro problema como a desconfiança, a dúvida em torno da existência de Deus e a qualidade da nossa relação para com Ele. Isso é um elemento que gera ansiedade. Mas ela vai mais além na sua perspectiva reencarnacionista, buscando destrinchar a psicologia da ansiedade. E ela vai dizer que outra fonte de ansiedade, isso já está em uma outra obra, na obra Otimismo, no capítulo 49, chamado Ansiedade. Joana vai dizer que a consciência de culpa, ela leva a quadro de ansiedade. E aí nós entendemos exatamente pela reencarnação. Todos nós bem sabemos, como espírito, do que fizemos e o que precisamos fazer para
de algum modo, ajustarmos esse passado fora dos trilhos. Porque Deus existe, mas a expressão mais concreta da existência de Deus, para nós, são as suas leis. O Espírito, quando se comporta conforme as leis divinas, ele não tem motivo para ansiedade. Ele está em paz com a consciência, ele está em harmonia com a lei. Então, essa desarmonia, o Espírito sabe, e isso gera uma inquietação, um quadro de ansiedade. Primeiro, muitas vezes o Espírito tem os chamados crimes ocultos, que é um patrimônio todo nosso. Todo mundo tem seus crimes ocultos de outras existências, que, graças à reencarnação, nós tivemos um apagamento superficial, que é o esquecimento do passado, como lembra Allan Kardec lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a matriz, a memória do deslize existe em nós. Até que o amor, a produção de amor, protagonizada por cada um de nós, dê conta, purifique, limpe, retifique esse passado, fica aquela inquietação. Tenho, de algum modo, uma dívida. Eu deixei de ferir, eu deixei de cumprir a lei, feri a lei. É o drama do filho pródigo. O filho pródigo é esse moço que se deixa levar por um arrobo de autoconfiança. Ele rompe com aquele que é o sustentáculo da sua vida, que é o seu pai. Pede a parte da sua herança. Vai viver todas as ilusões possíveis e impossíveis. Mas quando ele chega ao grau máximo da desilusão, ele faz um exercício muito importante. Na expressão do Evangelho, ele cai em si, que Joana de Ângeles analisa muito bem no livro Em Busca da Verdade, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ao cair em si, ele admite: meu pai existe. Porque o pai o nutria. Quando ele estava ali comendo alfarrobas, alfarroba azeda, alfarroba amarga, dada para os porcos, não é a alfarroba gafanhoto, que é adocicada, que as pessoas comiam no deserto, naquela região da Palestina. Quando ele come alfarroba, ele cai em si e percebe o desnível em que ele se encontrava. Ele faz um movimento muito importante, ele tem a coragem de se reconciliar com o pai. Diz: eu pequei contra os céus e contra meu pai. É um excelente exercício, o arrependimento. E nesse momento, ele cria as condições para uma das operações mais saudáveis do espírito, que é se reconciliar com Deus. Porque ele faz o caminho de volta, ele sabe que está caminhando na direção da fazenda do pai. E a parábola vai nos dizer que nesse momento, quando o pai, mesmo sendo um homem de idade avançada, avista o filho maltrapilho, capengando, trôpego, é o pai mesmo velho que toma a iniciativa e corre, o abraça e o cobre de beijos, e lhe dá sandálias, e lhe coloca um anel, e lhe dá a dignidade. Ele fez um mínimo, o caminho de volta. O esgotamento das ilusões o favoreceu. Agora, a misericórdia de Deus não tem limite, porque o Pai representa Deus. Então ali nós temos o fechamento de um ciclo, um anel, uma mandala, como queira. Portanto, o filho pródigo, ele sofria de ansiedade até esse momento, digamos assim. Porque depois o ansioso é o filho mais velho, que fica incomodado com aquela história da festa, tudo mais. Mas o distúrbio da ansiedade, segundo Joana, tem essa outra matriz. Como nós manejamos, como nós administramos as nossas próprias quedas. O ansioso, ele sabe, ele não consegue esquecer das suas quedas. Por isso ele se cobra constantemente. Mas ele não ainda trouxe para si o gabarito, o padrão de justiça misericordiosa, que é a medida de Deus. Ele quer o pagamento rápido, porque ele assim o faz com quem lhe deve. Não tem aquela outra parábola? Um homem devia 10.000 dinheiros e foi chamado pelo Senhor, o seu credor. Ele lá choraminga, fala da esposa, dos filhos, e aí o que acontece? O Senhor o perdoa, o dispensa,
e ele sai logo depois ali das cercanias do palácio. Ele encontra uma pessoa que lhe devia 100 dinheiros e ele esgoela aquele pobre infeliz. O que acontece? E se esse homem diz assim: o que eu aprendi com meu Senhor? Eu aprendi a ser misericordioso, mas chegando ali ele é implacável com quem lhe devia. Ele não consegue fazer uma transferência do padrão que ele tinha acabado de ser beneficiado, que era exatamente a remissão da sua dívida. Então, esse é o problema, porque muitas vezes nós impusemos para nós mesmos e para os outros um nível de cobrança que está fora, que está desalinhado da justiça misericordiosa de Deus. Daí se estabelece um estado de ansiedade. A gente diz: eu estou devendo, mas eu tenho que pagar tudo e tudo logo. Quando Jesus repete no Sermão do Monte: a cada dia basta o seu mal. Para cada reencarnação, um pouco de avanço, estamos muito bem. É aquela história: o indivíduo se torna um bom pagador, mesmo que ele deva, ele está pagando, ele está, de algum modo, diminuindo o seu saldo devedor. Então isso é muito bom. A dinâmica da vida é como se fosse uma conta corrente. Nós recebemos sempre recursos novos. Quando trabalhamos no bem, nós potencializamos esses recursos. Nós passamos a nos dedicar a vivenciar as diversas leis divinas. Porque uma das leis é a lei do trabalho. Quem trabalha honestamente, nesse instante, está exatamente vivenciando na plenitude a sua relação de qualidade com Deus. Joana de Ângeles, na sua obra Lampadário Espírita, ela traz, um dos capítulos, uma página da literatura russa, de Leon Tolstói. E conta Tolstói que certa vez um sacerdote daquela região da Eurásia, do leste europeu, ele passava pelo campo e ele tinha uma missão, era um pastor das almas, e ele chamava os agricultores para que todos fossem para a capela, para a oração. E aí, um determinado agricultor estava um tanto atrasado na coleta lá do seu campo, e o sacerdote disse: vamos, meus filhos, vamos orar. Aí o rapaz disse: padre, eu não posso orar, porque eu preciso arar. Aí disse: então o padre disse: orar, tá bom, meu filho, você está arando, está cumprindo a lei de Deus, está trabalhando, fique arando, está orando. E arar e orar em língua portuguesa ficou quase uma coisa homófona, né? Um som muito parecido. Mas aí nós entendemos que precisamos admitir, nessa perspectiva reencarnacionista, que temos desvios, que tivemos desmandos, que tivemos desobediência, que ficamos poucos desatentos às leis divinas, e isso pode ser uma das matrizes da nossa ansiedade mal trabalhada, que muitas vezes, tomando o ansiolítico, ainda assim ela não é resolvida, porque a matriz mais profunda é espiritual. Primeiro, admitir que Deus existe, que o tempo é de Deus, portanto é preciso entrar no compasso do tempo de Deus. Deus é o Senhor do tempo, como lembrava Santo Agostinho. Portanto, quem confia em Deus faz o que está no seu limite ou no limite das suas forças. E essa confiança implica admitir que há coisas que devam ser colocadas na esfera de Deus. Eu não posso trazer para a minha esfera pessoal algo que me extrapola as forças. Eu não posso querer ocupar o lugar de Deus. Quem confia diz: Deus haverá de resolver, Deus proverá. Aí entramos na categoria da divina providência, que Allan Kardec trabalha no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele transcreve aquela passagem poética do Sermão da Montanha: observai as aves do céu. Observai as aves do céu. Ele vai dizer que as aves do céu, os lírios do campo,
e Emmanuel faz uma análise também nessa direção, mesmo na condição subhumana, na condição de vegetal ou de animal, estão perfeitamente afinadas com as leis divinas, estão cumprindo o seu papel na natureza. Portanto, quando nós cumprimos os nossos papéis, aí a divina providência nos socorre, nos ampara, de forma muito discreta, porque Deus costuma agir em silêncio. Joana coloca aí uma terceira possibilidade, uma terceira causa espiritual da ambição, da ansiedade, a ambição. O ansioso, muitas vezes, ele não somente quer antecipar o tempo, ele quer pagar logo suas dívidas, digamos assim, mas ele começa a abrir-se em muitos projetos e aí se perde. Porque ele tem um feixe de energia, um quanto de energia para um certo tempo, um certo período. Se ele coloca 2, 3, 4, 5 projetos a mais, ele vai querer agora fazer muita coisa em pouco tempo e vai se perder e vai cair num clima de ansiedade. Portanto, para curarmos a nossa ansiedade, precisamos nos perguntar se não estamos enveredando pela ambição, se não estamos desejando mais do que podemos, se não estamos dando um passo maior do que as nossas pernas, na expressão popular. Essa é a lógica do ansioso. Ele às vezes, eu quero isso, eu quero aquilo. As pessoas hoje, por exemplo, pela facilidade de cursos, que as pessoas querem fazer 10 reencarnações numa só. Elas querem ser, às vezes, engenheiro, músico, 10 coisas. A pessoa faz muitas graduações e quer fazer tudo ao mesmo tempo. É uma loucura. No final do dia, está ali, desesperada, porque é uma energia difusa para diversas direções. Naquela vida a pessoa veio para ser engenheiro, eventualmente um hobby na música. Não, mas a pessoa quer ser um virtuoso na música e quer ser um engenheiro. Quer ser excelente em outras tantas coisas, um grande atirador, um grande atleta. São tantas as metas, é a ambição. O que é que eu posso? O que é bom para o dia de hoje? Qual é a minha agenda confortável? Se eu colocar algo a mais, será que eu não vou precisar acelerar e perder a harmonia? Eu vou ficar impaciente porque tem muita coisa para fazer, eu tenho pouco tempo. O ambicioso é esse que se perde e que coloca metas demais para pouco tempo. Portanto, ele sai do compasso do tempo de Deus. Além da ambição, Joana lembra isso. É importante recuperarmos, melhor dizendo, o que a tradição das diversas religiões nos coloca nessa perspectiva de confiar em Deus, não somente admitir a sua existência, mas confiar em Deus. Há uma peça clássica da literatura judaica que atravessa os milênios e que até hoje tem um tom inclusive universal, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, há pouco Elizabeth lia o capítulo 144 de Vinha de Luz, sobre lobos e cordeiros. Sempre Jesus, querendo ser melhor entendido pela comunidade de seus ouvintes, ele lança mão de aspectos da pecuária da época, daquela região. E ele disse certa vez: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quem é do meu redil, quem é do meu rebanho, escuta a minha voz. E não vai ser levado pelo falso pastor. O que ele está dizendo? Somando com a ideia do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, na tradução do professor Celestino, ele não me faltará, na tradução corrente das diversas Bíblias que temos, nada nos faltará. É uma nuance que não modifica muito as coisas. O que se percebe é que Davi traduz, de um lado, a angústia humana do desamparo, do indivíduo ser sempre aquele que deva se proteger por si mesmo. Por outro lado, o conforto daquele que admite que há um protetor, que há um guia. Então, quando Davi desce ao plano poético, ou melhor, sobe ao plano poético,
para traduzir essa intuição, ele vê aquilo na cultura judaica que é muito forte, que praticamente todo judeu tinha um pequeno redil, um pequeno rebanho, tinha as suas ovelhas. E a ovelha é, por excelência, esse animal frágil, cuja proteção depende de todo do pastor, o pastor de ovelhas. É ele quem vai fazer o cercado, é ele quem vai tanger as ovelhas, é ele quem vai, de algum modo, apacentá-las, nutri-las. Daí porque Jesus, quando está se despedindo, chama Simão Pedro e por 3 vezes recomenda: Simão, tu me amas? E depois da terceira, sempre repete: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, dá de comida às minhas ovelhas. Esse é o papel de toda pessoa que deseja o bem do outro. As almas são frágeis, são semelhantes a ovelhas, e elas precisam de protetores, de proteção. Todos nós temos fragilidades, e quando admitimos que Deus existe e nos protege, Ele é o nosso pastor. Por isso Davi sentiu-se pleno quando escreveu esse verso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando chegamos a essa conclusão, quando atingimos esse entendimento de Davi, uma paz profunda toma conta de nós e a ansiedade não tem espaço para se instalar. Porque o ansioso, é um desconfiado. Mas será que, vai lá, que Deus não existe, eu não sei o que, então eu vou fazer por conta própria aqui, eu tenho que fazer tudo por minha conta. Eu faço o que me for possível, e o que eu não puder fazer, Deus haverá de me prover. Ou Deus me protege constantemente. Estamos sempre sob a proteção divina, sob a proteção de Deus. Em 1986, Divaldo Pereira Franco foi convidado, aliás, o filme de Divaldo está aí no cinema, uma bela história, né? Espero que todos estejam prestigiando, até que porque provavelmente o filme só ficará em exibição até a próxima quarta-feira, em 2 sessões, às 13h50 e às 18h35. Então, Divaldo Franco, certa vez, ele foi convidado pelos espíritas do México para fazer uma conferência na capital, na Ciudad de México, capital do México. E ali, Divaldo programou tudo, mas uma tragédia se sucedeu uma semana antes. Houve o grande terremoto no México, a capital ficou totalmente tomada por fuligem, muitas pessoas doentes, muitos mortos, tudo devastado. Mas ele foi lá cumprir. Uma semana depois, o aeroporto já estava funcionando, ele desembarca, e ao desembarcar, aquela poeira tomando conta da cidade, imediatamente o afetou. Quando ele chegou no hotel, já estava sem condições, muito doente. Então ele disse: o que eu vim fazer no México pós-terremoto? E ele pensou consigo mesmo: vou passar pelo menos uma semana acamado aqui neste hotel. Aí aparece a sua mentora Joana de Ângeles. Disse: meu filho, levante-se. Disse: minha irmã, você não está vendo, eu estou com coriza, eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre. Aí começou a lamentar e começou a colocar o quadro clínico dele, que era muito delicado. Sim, meu filho, mas vamos trabalhar. E foi nessa conjuntura, num quarto de hotel, Divaldo completamente adoecido, que ele psicografou um livrinho belíssimo, Filho de Deus. E ali percebemos o feixe de mensagens de Joana, reforçando que nesses momentos mais difíceis, estamos todos sob a proteção de Deus. Por isso Divaldo não caiu num clima de ansiedade. Como será o meu dia de amanhã? Será que eu vou sair do México? Será que vai ter mais um terremoto? Que o ansioso fica sempre imaginando coisas assim. Mas aquela confiança em Deus, o livro foi uma resposta que serviu primeiro para Divaldo, porque estava ali manuscrito. Portanto, possamos pensar essa questão da ansiedade nessa perspectiva de Deus, do Espírito imortal,
sempre recorrendo a esse olhar amplo e mais profundo que o Espírito Joana de Ângeles e outros espíritos sinceros e espíritas nos oferecem. É isso que vai dilatar nossa capacidade de interpretação. A gente vai entender as dificuldades do mundo numa perspectiva espírita. Essa é a nossa marca. Allan Kardec, por exemplo, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: a calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre, e a confiança na vida futura dão uma serenidade ao espírito. Ele está discutindo um problema muito grave hoje de saúde pública, que é o suicídio. E ele vai dizer que essa calma e essa serenidade e essa confiança no futuro são os melhores antídotos para o suicídio e para a loucura. Muitas vezes o suicida é esse indivíduo que perde o compasso do tempo de Deus e se precipita numa falsa solução. Quem lê a obra Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco por Ivone Pereira, ali é de perceber que há um personagem lá que é um grande proprietário de vinho em Portugal. Ele é um homem rico, ele é um homem próspero. O vinho, ele exporta, mas os negócios, por alguma razão, desandam e ele cai numa desgraça financeira. Isso de tal modo o afeta que ele começa a maquinar a ideia: eu preciso me matar, não há saída. Ele desencarna por força de uma crise em Portugal na época, por força dos negócios fracassados. Depois no Vale dos Suicidas, depois já no Hospital Maria de Nazaré, ele vem numa caravana e vai visitar a sua vinícola, e vai visitar aquele mesmo Portugal que ele tinha vivido. E para sua surpresa, ele fica sabendo que houve um reverso, e pouco depois daquela grande crise financeira, os negócios prosperaram, inclusive a sua vinícola. Ele não soube esperar, porque perdeu o compasso de Deus, do tempo de Deus. Encerrando a nossa fala, lembramos ainda uma vez Allan Kardec, quando ele transcreve a fala de Jesus, as palavras do Cristo, no início do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo é leve. Lembrando claramente, como o codificador diz, que todos os sofrimentos, perdas de entes queridos, etc., misérias diversas, encontram consolação na fé, na confiança, na justiça divina e na fé no futuro. Isso sim é algo que cura a nossa ansiedade. O futuro existe, não para ser antecipado de forma pessimista, mas como algo que prolonga aquilo que estamos fazendo bem no presente. O ansioso não pensa assim, mas nós podemos educar a nossa mente, fazermos o possível nesse tempo que é o nosso, que é o tempo presente, e admitir que para além do presente se desdobra o futuro, essa fé no futuro, a certeza da continuidade da vida. Isso provoca uma grande consolação em todos nós. O jugo e o fardo proposto por Jesus é a lei divina. Como Kardec coloca, é a lei do amor. Portanto, quando um quadro de ansiedade começar a se agigantar no nosso mundo íntimo, lembremos como Joana de Ângeles pondera com relação à nossa confiança em Deus. É preciso fortalecê-la, é preciso resgatar esse sentimento que todos nós temos enraizados na alma. Mais do que isso, é preciso confiar em Deus. E além disso, ficar atentos quando tentarmos, de algum modo, ficar sufocados com as nossas dívidas, com os nossos erros, com as nossas quedas, as esquecidas ou as lembradas. Lembremos, Deus é o Senhor do tempo, e a justiça divina muitas vezes se manifesta em concessões de novas oportunidades. O tempo se abrirá em nosso favor. E muitas vezes também busquemos o essencial, o reino dos céus, como propunha Jesus, evitando assim derrapar para uma prática muito comum dos nossos dias, que é
a ambição, o excesso de projetos, o excesso de vontades, uma busca desenfreada por coisa nenhuma. Nos quietemos e nos contentemos em sentir Deus no nosso coração, na nossa prece, na nossa capacidade de fazer o bem, e deixemos que o Senhor, como um bom pastor, nos conduza às nossas vidas. Muita paz.